providências anteriores para impedir o risco ao bem jurídico. Para impedir o risco ao bem jurídico. Repito, há a interferência de um agente no mecanismo, na dinâmica causal do fato, tendo esse agente tomado providências anteriores para impedir o risco ao bem jurídico. Exemplo, imagine dois policiais à paisana que encontram um jovem na periferia, o jovem está lá sentado, parado numa sarjeta, e pedem ao jovem, jovem, me forneça droga. Ao que o jovem responde, não mexo com isso, não trago nenhuma droga comigo, sigam em frente. Os policiais insistem, queremos droga, onde está a droga? Me arruma a droga. O jovem insiste, não mexo com isso. Mais uma vez os policiais insistem, dessa vez mostram lá uma nota de 100 para o jovem. Ó jovem, eu dou essa nota de 100 por um mero papelote de droga. Avaliado aí normalmente em 15, 20 reais. Está aqui, ó, dou 100 pelo papelote. Estou precisando, estou querendo, estou cheio de vontade. O jovem, tentado pela oferta, pega essa nota e corre até a casa do traficante, que ele sabia onde morava, tinha lá conhecimento, como tantos outros em tantos lugares no Brasil. Ele vai lá na casa do traficante, tudo observado pelos policiais. Ele chega lá na casa do traficante, ô traficante, me arruma aqui um papelote de droga, que eu vou repassar essa droga para dois sujeitos que estão pedindo lá na rua. Tudo isso sendo observado pela polícia. O traficante vende a droga para o jovem paga, aqui não importa quanto, se o jovem está tendo lucro, não está tendo lucro, isso não vem ao caso. O jovem volta, imaginando estar praticando tráfico de drogas. Ele realmente acredita nisso. E ele entrega a droga aos policiais. Momento em que os policiais o prendem. O senhor está preso em flagrante por tráfico de drogas. Correta a prisão? Incorreta. Por que incorreta? Porque não houve crime. Por que não houve crime? Porque houve a interferência do agente, que é agente policial, na dinâmica causal do fato. Foi ele que provocou tudo aquilo. E ele havia tomado providências anteriores para impedir o risco ao bem jurídico. Que providência? Qual foi a providência que os policiais tomaram? Ora, tráfico de drogas é crime contra a saúde pública. Qual é o risco à saúde pública na conduta de um jovem que, a mando da autoridade policial e sob sua vigilância, pega uma droga que estava com terceiro e em circulação e traz, sob vigilância da autoridade policial, traz essa droga à mão da autoridade? Não há risco nenhum, não teve chance nenhuma dessa droga, sob posse desse jovem que foi lá, pegou a droga, trouxe imediatamente para a mão da autoridade sob vigilância, não houve chance alguma dessa droga se perder, dessa droga mudar de caminho, pelo menos não pela experiência comum. Se é assim, se não há risco ao bem jurídico, também não há crime, não há sequer tentativa de tráfico. O fato é, como em todo crime possível, fato atípico. Gustavo, eu já ouvi essa explicação em processo penal, chamava flagrante preparado ou provocado. É isso? É isso. O flagrante provocado ou preparado é o nome que se dá no processo penal para a prisão em flagrante de alguém que acabou de praticar um crime impossível por obra do agente provocador. Como o crime é impossível, é irrelevante penal, o flagrante também é impossível, é inválido. Por isso, ser inválido, o flagrante provocado ou preparado não se presta, não pode se prender em flagrante alguém, num caso de flagrante provocado ou preparado, porque o fato é irrelevante penal, é um crime impossível por obra do agente provocador. Nesses termos, a súmula 145 do Supremo. 145, súmula 145 do Supremo. Bom, senhores, com isso, conseguimos examinar qual a justificativa, qual o conceito, quais as espécies de crime impossível. A introdução já está feita. Será que é suficiente? Será que há mais o que acrescentar ainda com perguntas? Claro que sim, sempre há muito o que acrescentar. Aguardo, senhores, então, no nosso segundo bloco,
Pergunte ao professor. Até lá. Bem-vindos, senhores, ao nosso segundo bloco. Pergunte ao professor. 5 questões serão colocadas e, com base nas perguntas, teremos condições de aprofundar e aplicar vários dos conceitos que foram passados na primeira parte da exposição, no tema do dia. Vamos então à nossa primeira pergunta. Professor, por que não há punição no crime impossível? É a pergunta mais frequente, não é? Tanto que já introduzida logo no início da exposição. Por que não há punição? Partindo do velho raciocínio, ao mal do crime, o mal da pena. No crime impossível, o mal pode até estar dentro do sujeito, que ele quer praticar o crime, mas não há objetivamente mal algum ao bem jurídico. Por quê? Porque o bem jurídico não é colocado em risco. A ideia da pena proporcional não é sempre trazida, embora muito discutível, mas não é sempre trazida como eu não posso sofrer um mal maior do que o mal que eu fiz? No talião, a ideia não é em ius talionis, na filosofia, não é, da justiça retributiva, a ideia de olho por olho, dente por dente, o que eu faço de mal, eu posso sofrer de mal. Ora, se eu não coloquei o bem jurídico sequer em risco, que mal que eu posso receber? Se não há materialmente crime, porque não houve colocação do bem jurídico em risco, como pode-se falar em crime para que haja imposição de pena? Não há. A justificativa, então, vale a pena repisar, eis que é a questão mais frequente. Mais uma vez, como não há risco ao bem jurídico, não há materialmente crime. Se não há materialmente crime, não pode haver pena. Certo? Muitos ficam inconformados, mas essa maldade interna, esse querer praticar um crime, que não chega a extravasar e colocar bem jurídico em risco, ele é sempre irrelevante penal. Sempre irrelevante penal. Certo? Bom, vamos prosseguir então para a nossa segunda pergunta. Professor, se um sujeito é gravado enquanto furta no supermercado, há crime? Também uma das hipóteses mais frequentes. O sujeito é apanhado subtraindo, furtando, não é, em um supermercado. E ele foi gravado furtando. Quantas e tantas vezes não peguei hipóteses como essa, né, na defesa? Então o sujeito entrou no supermercado e ele foi pego lá, não é, escondendo coisas nos bolsos e etc. É apanhado na saída do supermercado, ou é apanhado já quando estava na rua, ou é apanhado. Há crime. Há vários anos, quando comecei a atuar, não é, há mais de 10 anos, era muito frequente absolver o sujeito simplesmente porque ele foi filmado pelo circuito interno de TV, não é? Pelo esquema de segurança. Se ele foi filmado, então não tinha como ele furtar, logo não há crime, é crime impossível. Mas muitos foram absolvidos com base nessa ideia. Será que ela está correta? Pergunto aos senhores, o mero fato do sujeito ter sido filmado é suficiente para afastar o risco ao bem jurídico? Se ele foi filmado, não dá para ele fugir com a coisa? Sim ou não? Dá, né? É possível, claro que é possível, que o sujeito seja filmado pegando coisas, mas por uma ineficiência do sistema de segurança, da equipe de segurança, pelo não fechamento das várias portas do supermercado, o sujeito pode ter sim o risco, a chance de fugir. Imagine só uma situação em que o sujeito é filmado, né, colocando coisas no casaco, passa pelo caixa, mas ele tem 2 portas a escolher para a fuga. Em uma das portas, a equipe de segurança se postou e ele não vai ter como escapar. Mas a segunda porta foi esquecida pela equipe de segurança. E ele se coloca entre as 2 portas e opta: eu vou por essa, eu vou por aquela. Por uma, não há risco. Pela outra, há risco. Pergunto: há ou não há risco ao bem jurídico patrimônio do supermercado? Claro que há, claro que há. Então,
O mero fato de ter sido filmado não